Bom dia, sexto ano. A aula de hoje vai ser um revisional para a avaliação de vocês que acontecerá na próxima segunda-feira. Em decorrência desse processo serão os dois assuntos, os hebreus, né, e o Egito Antigo. Para a gente entender essa formação dos hebreus, a gente precisa entender primeiramente a que povos eles servem, né, de que forma é a conduta deles. Os hebreus nada mais é do que povos semitas, ou seja, povos que vêm de uma linhagem de descendência de uma mesma cultura, de uma mesma linguagem, ou ainda assim classificados dentro de um mesmo patamar de ancestral, né, uma mesma ancestralidade. No caso dos hebreus, é a relação com Deus, né? Os hebreus, em toda a sua tradição, no decorrer da história, ele vem de uma promessa que foi feita a Abraão, né? No século II. Ele recebe uma promessa de Deus de que ele haveria de levar o povo à terra prometida, né? Na verdade, a descendência de Abraão alcançaria essa terra prometida, né? Segundo o Velho Testamento da Bíblia cristã, chamado de Torá pelos judeus e Pentateu pelos cristãos, Abraão foi um homem de grande fé, né? Foi conhecido como o pai da fé, e guiou o seu povo na Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida, território correspondente hoje à Palestina. Para alguns especialistas, os hebreus eles teriam saído da Mesopotâmia em invasões dos amoritas, lá que ocorreram, né? Foi a segunda invasão na Mesopotâmia, lembrando que teve a primeira que foi os sumérios, e posterior nós temos aí os amoritas, e depois dos amoritas os acadianos. Abraão, segundo o texto bíblico, e seu filho Isaque e seu neto Jacó foram os grandes chefes do povo hebreu, né? A linhagem dos patriarcas. Por isso, o primeiro período da história, ele tem os períodos dos patriarcas, né? Que é o pai, o filho e o neto, Abraão, Isaque e Jacó. E eram divididos em tribos, né? Depois, posteriormente, aos clãs, que há uma diferença de clãs para tribo. Tribo é toda uma relação de conduta, de parentesco ou não relacionada dentro de uma sociedade. Já clãs é um parentesco muito próximo, não é tipo filho, neto, sobrinho. Os hebreus no Egito, eles foram escravos, né? Conta a Bíblia que no prolongar, os hebreus eles se tornaram escravos do Egito mediante a época governada pelos equícios, né? Após a expulsão, os hebreus foram acusados de colaborar com esses invasores e foram escravizados pelos egípcios. Lembrando que esses equícios foram aqueles militarmente que venceram os egípcios. Então, os hebreus eles foram acometidos como se fossem colaboradores desse povo. E por volta de 1250, nasce Moisés, o filho de Hebreu, criado pela filha do faraó, encontrado no rio, né, que libertou o seu povo do cativeiro depois de 7 pragas lançadas no Egito, né? E conta a Bíblia também que ele recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, o Código das Leis. Toda essa relação bíblica, a narrativa que se é deixada, tudo circunda em torno da terra prometida, a terra da qual jorraria leite e mel, né? Em todo o processo foram cerca de 40 anos para se chegar a essa terra, e vários reinados. A Bíblia conta do reinado dos principais, né? Os principais reis que se tiveram. O primeiro rei, né, foi Saul, ou Saulo, e com a morte de Saul, Davi assume o trono. Posterior a ele vem Salomão, seu filho, que é esse que cria o Templo de Jerusalém, né? Salomão era conhecido por uma grande sabedoria e ele cria o Templo de Jerusalém. Esse Templo de Jerusalém, é interessante a gente pensar que com a morte de Salomão em 926 a.C., esse templo ele foi politicamente dividido. Ao norte, o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá, né? Esse episódio ficou conhecido como cisma, ou seja, a divisão territorial. Os hebreus eles foram aprisionados, né, pelo domínio do rei assírio Sargão II, que conquistou o reino de Israel e deportou toda essa população para o território assírio, levando-os como estrangeiros. Os descendentes dos israelitas
foram perdendo a sua identidade hebraica, e assim o reino de Israel e seu povo foram totalmente assimilados. O reino de Judá resistiu mais tempo aos ataques desses povos, porém foi finalmente conquistado pelos babilônicos, comandados por Nabucodonosor, lá no reinado dos caldeus, né, na Mesopotâmia. O templo de Jerusalém foi destruído e os hebreus foram levados como cativos, né, como prisioneiros. Esse episódio foi conhecido como cativeiro da Babilônia. Os judeus resistiram no domínio de Roma, né, no posterior. Quando esses persas conquistam a Babilônia, em 536, autoriza os judeus a regressar à sua terra e a reconstituir o templo de Jerusalém. Contudo, eles foram novamente substituídos, né, por força maior, primeiro por Alexandre da Macedônia, o chamado Alexandre o Grande, no século III a.C., depois pelos romanos, né, que com a morte de Alexandre, o reinado é dividido em 3 generais. Esses generais, por vias de fato, são dominados por Roma no processo. E a partir daí, transforma-se inicialmente um principado da Judéia e mais tarde a província de Judéia. Os judeus resistiram ao domínio de Roma. Os romanos aniquilaram uma grande revolta judaica, saqueando e destruindo o templo de Jerusalém pela segunda vez, expulsando os judeus da região. A maior parte deles foram se espalhando, né, dos domínios romanos. E esse movimento ficou conhecido geograficamente como diáspora, ou grande diáspora. Os judeus eles foram se desprendendo da sua cultura, da sua identidade, e isso culminou que hoje, atualmente, a gente fala sobre a chamada Guerra Santa, né? A Guerra Santa hoje ela é destinada entre os judeus e os palestinos, porque os judeus eles tentam voltar para o território que, por direito, né, de nacionalidade, de identidade, é pertencente a eles, e esses palestinos seriam árabes que vieram e tomaram posse territorial, né? Em cerca de 1948 foi criado o Estado de Israel, e esses povos inicialmente eles se transformaram em guerra, né? O território, porém, era habitado e havia séculos pelos palestinos, a população de origem era árabe, e aí eles tomaram, né? Quando os judeus voltam a essa questão territorial para a ocupação, o território está totalmente tomado. Então o povo de Israel, né, o povo hebreu, melhor falando, foi um povo que em toda a sua relação de entendimento, ela foi uma relação muito sofrida, né, de aprisionamento, de cativeiro, né, de escravidão. Era um povo que trabalhava nas terras férteis. Eles eram sedentários no sentido da caça e da pesca, mas eram relacionados à agricultura totalmente, o pastoril também, né, a pecuária. As primeiras cidades que foram criadas por Davi e Salomão foram Jericó, Jerusalém e Samaria. A vida familiar deles era poligâmica no seu início, ou seja, o homem poderia ter mais que uma mulher, né? O monoteísmo hebraico era a relação da divindade Javé ou Jeová, o único Deus. Tinha como principal elemento os 10 mandamentos da lei cristã, né? E essas leis cristãs foram guardadas numa arca. A arca, por sua vez, colocada no Templo de Jerusalém, criado por Salomão, mas com as invasões, os conflitos que se tiveram, essa arca ela foi perdida ao longo dos tempos. A Bíblia relata, né, dessa relação da arca que foi tomada pelos romanos, com a entrada dos romanos em Jerusalém, mas posterior a essa entrada dos romanos, a arca some novamente, ela desaparece em todo esse tumulto, né? O tumulto que era viabilizado mediante as conquistas que foram sofrendo ao longo dos tempos. Toda essa relação dos judeus, eles dão uma dimensão, né, do hebraico, dentro de um contexto histórico, como uma relação de conduta de um povo que foi muito sofrido, né? Foi abatido por diversas vezes, mas mesmo assim ainda se permaneceu. O outro conteúdo é a gente falar sobre a formação da Grécia Antiga, né? A formação foi há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? Se deve a uma dimensão dos principais como Sócrates, que era da oralidade, Platão e Aristóteles, os principais pensadores da Grécia Antiga, onde surgiu, né, as Olimpíadas, a filosofia,
A Grécia, antes dos gregos, era uma civilização cretense, ou seja, na ilha de Creta. Mais possivelmente, o centro dessa sociedade passou aos palácios de Micena, por isso ficou conhecida como Messênica, né? Os micênicos e a Guerra de Troia. Aqui a gente vê o cavalo de Troia, que foi um episódio, né, da construção de cavalos de madeira oferecido aos troianos, e dentro estavam os guerreiros gregos, né? Por isso que hoje em dia as pessoas, quando relatam sobre o processo da Grécia, né, e do cavalo de Troia, algumas pessoas dizem assim, foi um presente de grego. Esse presente de grego seria o cavalo de Troia, né? E a narrativa dos principais elementos da Grécia Antiga, ela tem uma relação muito grande também no período homérico, de um poeta que, através das suas obras, consegue discerninar o conteúdo da Grécia. Por exemplo, a Ilíada, né, ela fala da Guerra de Troia, e a Odisseia fala do processo de Ulisses, quando chega-se à ilha de Átaca. Toda essa relação da Grécia Antiga, ela relata os seus princípios, né? A Grécia ela é dividida em cidades-estados. As suas duas principais cidades-estados eram Atenas, né, e Esparta. A Atenas, por sua questão administrativa, democrática, sempre à frente na forma intelectual, enquanto os espartanos tinham uma relação de dinâmica militarista muito ampla, né, de guerrear. Então, há dois nortes de duas cidades que foram relacionadas a esse poderio. Esparta era uma polis guerreira, né, a partir do seu patriarca. Ele tinha os espartanos, né, que é aqueles que eram descendentes de Esparta. Tinha os periecos, que viviam nas áreas periféricas, e tinha os iliotas, que eram aqueles que eram desprovidos de qualquer direito. Dentro dessas oligarquias, né, a oligarquia espartana, ela era muito bem dividida, né? Em análise, os homens, dentro do seu contexto, os meninos já eram criados nessa ênfase de protelar ao exército, permanecer ao exército. Já Atenas, por sua vez, ela tinha uma relação aristocrata muito ampla no que diz respeito à sua solidificação de administração. Ela cria a Confederação de Delos, do qual ela consegue assimilar outras polis a descender e articular a sua subsistência, seja ela política, social, econômica, financeira, de um modo geral. A democracia ela surge a partir do momento da relação das assembleias assistidas, né, o senso da cidadania. A educação em Atenas, os meninos das famílias mais ricas, eles aprendiam a ler, né? E era uma relação de condição de que as meninas era um aprendizado de vida doméstica, era para ser mães de família, né? Era para cuidar do marido e dos filhos. As guerras médicas, a Grécia sempre teve em relação a Atenas, elas foram se aumentando, né? Médicas porque vem dos medos, que eram povos que viviam no território perto. Essa condição ela foi se levando ao ponto de Atenas se relacionar economicamente com o apoio de Esparta, né? A Esparta, por sua vez, tinha essa relação de condição militar e começou a ajudar Atenas, né? Há toda uma relação de mitologia. A gente vê que a Grécia ela tem uma mitologia muito ampla no que diz respeito a deuses, bem como semideuses. Deuses como Zeus, Hera, Hermes, Poseidon, e tinha o seu semideus, como por exemplo Hércules, que era filho de Zeus com uma humana. Toda essa conduta da Grécia, o pensamento filosófico, a ciência, o teatro, os rituais de festividade, como as noites dionisíacas, né, que eram as farras do rei da farra, né, do deus da farra, que era Dionísio, Dionísio. Toda essa relação de conduta, até como os Jogos Olímpicos também, vieram todos descendentes dessa conduta dos gregos. A conduta também em relação às esculturas, à arquitetura, né, da dimensão humana, a filosofia, né, as relações de condição que a Grécia agregava aos seus valores,
a gente vê toda uma relação de encaminhamento, né? Sócrates afirmava que o ser humano só poderia compreender o mundo se admitisse que não sabia. Então, a palavra-chave de Sócrates é só sei que nada sei, né? Então, ele tinha uma relação da oralidade. A gente vai ver que posterior a ele vai vir o discípulo chamado Platão, que vem a difundir todas as ideias de Sócrates, mas através de uma visão, de uma audição, de uma aparência mais clara, principalmente pela questão da escrita. Já o filósofo Aristóteles é importantíssimo na questão do pensamento lógico, né? Da filosofia lógica, da geometria, da matemática, da física, e cada um da sua contribuição, né? A história e a medicina também, ela vem num desenvolvimento de investigação muito amplo dentro do conceito da Grécia. Então, toda essa relação de condição, ela vem a determinar todo um preceito, né, do que a Grécia atribui de valores para a nossa didática.